Muito boa noite, nós queremos abraçar a todos, de maneira muito especial, você que nos assiste, Viva 7, estamos indo ao clímax da nossa semana de oração. Estamos muito felizes também, porque amanhã nós teremos a festa da humildade e a cerimônia da Santa Ceia. Queremos que você participe, teremos 2 serviços. O primeiro serviço começa às 18h30, o lava-pés, para os alunos residentes, os professores, funcionários, servidores. E às 19 horas teremos a Santa Ceia. Depois teremos um segundo serviço. Às 8 horas, novamente o lava-pés, toda a comunidade. E às 20h30, começando o serviço da Santa Ceia, segunda sessão. Vamos nos preparar. Aqui vai estar muito bonito. Uma mesa, flores e os símbolos da graça. Vamos participar. Uma outra informação importante agora para os alunos residentes. Sábado nós teremos a visitação nos dormitórios. Vai começar às 14h. Então vai ser um grande momento para os alunos internos, os residentes aqui do campus Hortolândia. Queremos ter esse momento, depois, às 16h30, vamos ter uma programação especial do Projeto Bolívia. Que Deus possa nos abençoar. E queremos orar nesse instante pedindo as bênçãos de Deus e agradecendo o dia que tivemos. Você pode nos acompanhar? Você que nos assiste também nos acompanhe. Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por teu cuidado. E aqui estamos, ó Pai, uma vez mais diante de Ti. Que a Tua palavra possa nos tocar, que Teu Espírito possa nos mover. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Alguns falaram tudo, diferente de domingo, segunda-feira, porque já está chegando no final da semana e já vai ficando mais cansado, né? A semana está braba, mas é a vida, tem que dar um passo de cada vez, né? Um dia de cada vez. Já dizia a música, um dia por vez. E assim nós vamos. Eu sei que existe um caminho de esperança. Amém? É a música que nós vamos cantar agora, a música gravada no CD Jovem 2014, Caminho de Esperança. Há um caminho de esperança que leva para o céu. Cante bem forte, bem gostoso essa música. Vamos adorar, reafirmar nossa fé. Vamos para o céu. Encontrar com nosso Deus.
Que bom que temos essa certeza. Às vezes ficamos cansados, às vezes até a gente desanima, mas se estamos de mãos dadas com o nosso Senhor a cada passo, temos certeza de que estamos indo para casa, indo para Sião, amém? Que gostoso. E enquanto nós vamos caminhando nessa jornada, como eu disse ontem, nós temos a certeza que não estamos sozinhos. Deus está conosco e Ele diz: estou com você, não importa a circunstância, Ele é aquele que nunca te abandona. Vamos cantar mais uma vez então a música tema da semana de oração, Com Você. Se você perdeu a paz, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Minha vida bem na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou Na certeza que Deus está conosco e vai estar a qualquer momento. Os melhores momentos de uma semana de oração é a oração. Portanto, eu tenho certeza absoluta que cada um de nós temos motivos para agradecer, para pedir, para interceder. Você que está em casa, possivelmente também tem seus pedidos, seus agradecimentos. Neste momento nós iremos dobrar nossos joelhos. Iremos então colocar nas mãos do nosso Pai Celestial os nossos anseios e os nossos agradecimentos. Vamos fazer. Querido Deus,
Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui hoje, de poder parar um pouquinho do nosso dia, que às vezes é tão difícil, e poder vir aqui nos encontrar com o Senhor, louvar a Ti e ouvir da Tua palavra. Que o Senhor, tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor derrama, mesmo que a gente não perceba. E obrigada pelo dom da vida e as oportunidades que nós temos de mais uma vez estar com o Senhor. Continuando na Tua presença, Senhor, queremos pedir a Ti que esteja com cada um aqui e conceda-nos a Tua proteção durante todos os dias de nossa vida, Senhor. Pedimos também que perdoe os nossos pecados, Senhor. Limpa-nos de todo mal, Senhor. Peço também que esteja com cada família aqui representada. E pedimos também, Senhor, que a mensagem passada aqui hoje toque o coração de cada um aqui, Senhor, e também os que estão em casa. É o que pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Sonho com o céu, em como será meu novo lar. Mal posso esperar para morar com meu Jesus e nunca mais deixar sua luz.
paz de verdade finalmente vão me encontrar. O céu será meu lar pra sempre. O céu será um lugar onde a felicidade, onde a paz de verdade finalmente vão me encontrar. Onde a felicidade, onde a paz de verdade finalmente vão me encontrar. Amém. Boa noite a todos. Privilégio poder estar com você novamente aqui. Deus tem sido bom para conosco, não é mesmo? Vida, paz, saúde e a bênção de estarmos diante da sua palavra nesta noite. A você do nosso canal Viva 7, que bom que você está aqui, que bom poder estar com você também para estudarmos a palavra de nosso Deus nesta noite. Há uma mensagem muito especial para você e para cada um de nós. A semana passa muito rápido, não é mesmo? Já estamos caminhando para os últimos momentos dessa semana. Amanhã, a essa hora, já estamos em um momento sagrado, muito especial. Aos amigos que visitam a nossa igreja nesta noite, eu sei que há amigos aqui, sintam-se bem entre nós. Não importa a placa da sua igreja, o que importa é que agora nós estamos diante do nosso Deus e da sua palavra que tem poder. A sua palavra é viva. E ela é viva, eu tenho dito a cada noite, porque o seu autor vive para sempre. E eu quero ler a palavra de Deus a você. Se você tem a Bíblia, eu disse ontem que iria continuar um pouquinho mais o assunto no dia de hoje. Se você tem a Bíblia, abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 20. Se você não a tem, não há problema, mas se você tem no seu celular, venha comigo, abra aí no seu celular. Palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 20, versos 41 até o 43. Ontem foram 50 versículos, não é mesmo? Hoje temos um pequeno trecho da leitura aqui. Quero nessa noite apresentar a você um princípio que traz a felicidade. Ora, felicidade é o sonho de cada um de nós. E existe um princípio de duas bases para que alguém tenha felicidade: amor e lealdade. Essas duas bases trazem a felicidade a um ser humano: amor e lealdade. Ninguém é feliz sem essas duas bases. Se alguém viver com uma delas só, será infeliz. Há duas bases que estabelecem a felicidade: amor e lealdade. Quero falar um pouquinho com você sobre isso. Venha comigo. Livro de 1 Samuel, capítulo 20, versos 41 a 43, diz assim: Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul, lançando-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se por 3 vezes. Então beijaram-se um ao outro, choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. Disse-lhe Jonatas Davi: vai-te em paz, pois ambos juramos amizade entre um e outro no nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, entre minha descendência e tua descendência, perpetuamente. Então Davi se foi, e Jonatas voltou para a cidade. O texto que li para você aqui descreve uma história fantástica da Bíblia Sagrada. A história de 2 amigos. Amizade é algo que tem um toque da benevolência divina. Ninguém se torna amigo por um acaso. Não existe acaso naqueles que vivem ao lado de Deus. Existe sim um plano de Deus na vida de cada um de nós. Creia, não há acaso para aqueles que decidem viver ao lado de Deus.
Deus tem um plano especial. A história que li, ou o trecho que li aqui, vem de uma história de dois amigos. É mais ou menos assim: depois de matar o gigante Golias, Davi vai viver no palácio junto com o rei Saul, porque ele era o campeão de guerra. Depois de ter aquela vitória lá no vale, como nós vimos ontem, agora o rei estabelece Davi morando dentro do palácio. Mas sabe o que acontece? O demônio da inveja toma conta do coração do rei. Ali dentro do palácio, vivendo ali a vida palaciana, Davi desenvolve uma grande amizade com o filho do rei, Jonatas. Eram mais ou menos contemporâneos na sua idade, e eles começam a desenvolver uma amizade intensa. Sabe, amizade, como eu disse a você, tem um toque da benevolência divina. Lembra de um grande amigo? Lembra quando você começou essa amizade? E o desenvolvimento dessa amizade? A amizade é algo tão grande que eu sei como é com vocês no internato. Às vezes a gente tem um amigo tão pessoal que você não precisa falar nada, basta você olhar, você já entende, né? Troca o olhar, já entende. Depois de matar o gigante Golias, Davi vai viver no palácio, e ele desenvolve uma imensa amizade com o filho do rei. Mas o problema, sabe qual era? Era que todas as vezes que eles iam para uma nova batalha, Davi, como herói de guerra, ia junto. E quando eles voltavam da batalha, a Bíblia Sagrada diz que ao abrirem as portas do reino, as mulheres ficavam à beira da estrada. E então o rei passava na sua montaria, vindo da batalha, da vitória, e as mulheres do reino ficavam em fila, enfileirada, e elas cantavam assim: Saul, o rei, matou a milhares. Mas no coro da música elas cantavam assim: Davi matou a 10 milhares. Ora, o rei que deveria ser exaltado era menos exaltado que o seu servo. Davi, o servo, ele era muito mais exaltado do que o rei. E aquilo fez com que o demônio da inveja tomasse conta do coração, da vida do rei. O demônio da inveja tomou conta daquele rei. E por muitas vezes o rei Saul tentou matar Davi. Davi era músico, e a palavra de Deus diz que certa ocasião ele estava tocando uma música na sua harpa. E enquanto tocava a música, tocava aquela música para acalentar o coração do rei. Saul tinha abandonado a Deus. Lembram-se que ele teve medo de enfrentar os gigantes porque ele não tinha Deus no seu coração? E quando ele abandonou a Deus, um espírito mau tomava conta do seu coração, tomava conta da sua vida. A propósito, deixa eu lhe dizer uma coisa, meninos, pensem com o pastor aqui. Vocês têm estudado a lei da física. A lei da física diz assim: 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Essa é uma lei que você conhece. Mas na vida espiritual também tem uma lei: 2 espíritos não ocupam o mesmo corpo. Se na lei da física 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, na lei espiritual 2 espíritos não ocupam o mesmo corpo. Saul tinha abandonado a Deus, e sabe quem ocupava o seu corpo? O demônio. O demônio tomava conta do coração e da vida de Saul. O espírito mau tomava conta dele, a inveja tomava conta dele. Desculpe, a Bíblia diz que certo dia Davi estava tocando a sua harpa, e a menos de 3 metros de distância, o rei tentou matar Davi. O rei era um homem de guerra, um homem versado, habilidoso em batalhas, e ele toma sua lança e tenta cravar Davi na parede, enquanto tocava a música. E a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor desviou a lança, e a lança não atingiu Davi. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus livra você e eu. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Por que que Davi tocava músicas ao rei? Escuta, olha bem aqui para o pastor, pensa com o pastor. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que quando ele tocava música, o demônio ia embora. Então deixa eu lhe dizer, a música que ouvimos ou traz ou manda o demônio embora. Porque Davi tocava para o rei? Para que o demônio fosse embora. A música que ouvimos ou traz ou manda o demônio embora. Faça boas escolhas. O que temos ouvido? Qual a influência? Pastor, não tem influência nenhuma. Sabe, pastor, essa história de que não tem influência, de que tem influência, isso é história de gente da idade como o senhor, 50. Eu tenho um garoto de 16 anos. E ele, como você,
que tem essa idade, 16, 17 anos, tem os seus sonhos, tem suas lutas e suas batalhas. E ele gosta muito de música. E como um pai, a gente consegue perceber o comportamento, como ele se altera em relação ao que se ouve. A palavra diz assim, escute: ler, ver e ouvir são os caminhos da vida. Eu vou usar a expressão na íntegra. São as vias de acesso à alma. Ler, ver e ouvir. O que eu leio, o que eu vejo e o que eu ouço influenciará na minha vida em relação à minha salvação. Todas as vezes que o demônio possuía o coração de Saul, Davi tocava música e ele ia embora. Ele não pode resistir. Ele não pode resistir quando você em seu coração busca dizer assim: tu és o meu Senhor. Ele não pode resistir quando você diz assim: o Senhor me salvou. Quando você canta na sua música as coisas do poder de Deus na sua vida, não há demônio que resista ao poder de Deus na sua vida. Todas as vezes que ele ficava possuído, Davi começava a tocar a música. Então, em uma ocasião, ele tentou cravar, matar Davi, e o anjo do Senhor desviou a lança e Davi não foi atingido. Em meio a essa circunstância, o rei queria, por todas as suas forças, destruir a Davi. E foi nessa circunstância que aconteceu o texto bíblico que eu acabei de ler para você, no livro de 1 Samuel. Em uma ocasião, o seu melhor amigo, agora o filho do rei, Jonatas, chama Davi a uma região, em algum lugar ali, longe do palácio, e faz uma proposta. Chama Davi, os dois tinham desenvolvido uma grande amizade, era como se eles vivessem no internato, era como se eles vivessem numa comunidade aqui. Eles tinham desenvolvido um amor intenso como amigos. Os amigos em nossas vidas nos fazem desenvolver um amor intenso, um amor cristão. E aquela amizade era muito grande. Jonathan observava a intenção do seu pai de destruir o seu amigo. Então Jonathan agora, para que seu pai não matasse o seu amigo, chama ele e diz assim: você tem que ir embora. Você é o meu melhor amigo, mas meu pai odeia você. Você é o herói de guerra, mas meu pai odeia você. Em outras palavras, ele disse assim: suma daqui, porque senão meu pai vai destruir você. Mas naquela ocasião, separar amigos, sabe quando você vive perto de alguém que ajuda você? Sabe quando você vive perto de alguém que enche o seu coração pela amizade? Foi nessa circunstância que os dois deram um abraço. E o texto bíblico diz que eles deram um beijo. O beijo que deram ali foi um beijo de amigo. Não há abertura nesse texto para um beijo talvez questionável. O texto ali é usado no mesmo texto que quando o profeta diz assim: deixa eu ir beijar a minha família, um beijo de amor fraternal. Deram um abraço, choraram muito, porque deveriam separar-se, amigos jovens separando-se. E então a Bíblia Sagrada diz que eles fizeram um pacto de amor e lealdade. No que consistia o pacto? Naquilo que li para você. Disse Jonathan a Davi: se eu um dia morrer, você cuida dos meus filhos. Disse Davi a Jonathan: se eu morrer, você cuida dos meus. Eles fizeram um pacto de amor e lealdade. Eu compreendi isso numa ocasião, quando comecei a ser pastor, meu ministério em Santa Catarina. Eu tinha um grande amigo de faculdade. Um dia a gente estava assim no internato, e nós estávamos ali para tomar a nossa refeição. Era o fim da tarde, como você vai ao refeitório. E nós estávamos sentados à mesa, talvez ali no primeiro ano de faculdade. E então, eu estava sentado junto com alguns amigos, e uma das amigas disse assim: nossa, a expressão dela foi: quem é aquele alemão bonito que está entrando? E quando a moça disse, eu gritei lá no refeitório, para envergonhar, né? Sabe como é aluno no internato? Eu disse: ô alemão bonito, vem até aqui. E ele veio até a mesa, e quando ele veio na mesa, eu disse: olha, ela disse que você é um alemão bonito. E todos os outros amigos da mesa se retiraram, só ficaram os dois ali. E o resultado foi o casamento, depois de alguns anos. Um dia ele foi ser pastor, lá no estado de Santa Catarina também, junto comigo. Eu fui numa outra cidade. Em uma ocasião, depois de algum tempo, ele já tinha um filho recém-nascido de uns 3 meses, e eu estava trabalhando
numa cidade distante da dele. E um dia sua esposa me liga e diz assim: você precisa vir até aqui. O seu amigo está no hospital, muito doente. E eu corri para lá. E quando eu cheguei lá, os médicos não conseguiam detectar o motivo da sua febre, que não baixava. Estavam fazendo exames, a febre não baixava, ele tinha quase que convulsões direto. Ele passava muito mal, não conseguia ficar em casa, já estava há muitos dias no hospital. E em meio à circunstância e angústia que estava no coração dele, ele pediu para que eu fosse ao hospital, e fui lá no hospital, e ele pediu para ficar somente nós dois. E naquele dia ele, talvez tocado pela emoção da sua realidade ali no hospital, ele disse assim: eu acho que eu vou morrer e não vou sair daqui. E eu tenho um filho de 3 meses. Se eu morrer, eu gostaria de ter a certeza de que você vai honrar a nossa amizade, e você vai cuidar do meu filho e ajudar a sua esposa, e você vão ajudar a minha esposa a criar o filho. Sabe, quando você tem um grande amigo, a emoção aflora. A gente chorou junto ali. E eu disse para ele: você não vai morrer. Mas disse para ele também: eu te prometo. Ele não morreu. O filho dele se forma em arquitetura esse ano. Mas ali a gente fez um pacto de amigo. Eu acredito que até hoje, se eu morrer ou ele morrer, nós temos uma amizade muito intensa e vamos olhar pela família um do outro. Amizade, amor fraternal. Jonathan e Davi fizeram esse pacto. O que morresse primeiro, morreria ou descansaria na certeza de que o outro iria cuidar da família, iria ajudar. Davi foge porque o rei Saul quer destruí-lo. Os dias passam e acontece uma batalha. Ontem eu falei para você de uma guerra que Deus estava com o exército, mas o rei estava longe de Deus. No entanto, aquela era uma batalha de Deus, e o caráter de Deus precisava ser reivindicado. Por quê? Porque o gigante estava dizendo quem é esse Deus, estava afrontando o Deus de Israel. Aquela batalha precisava acontecer. Agora escuta, alguns dias passaram, depois daquele encontro, e acontece uma nova batalha, uma nova guerra. Agora, existem batalhas que deveriam ser batalhadas e que devem ser batalhadas. Mas há batalhas que não devem ser batalhadas. Como é isso, pastor? Acontece que se forma uma batalha num monte chamado Monte Gilboa. Mas aquela era uma batalha que não deveria acontecer. Por que não deveria acontecer? Por um motivo muito especial. Toda vez que o povo de Deus ia para uma batalha, ele precisava estar escudado, protegido pelo assim diz o Senhor. E quem é que orientava se podia ir na batalha ou não? A palavra de Deus. De que forma? Uma delas, eles tinham a Arca da Aliança, e o processo do ritual que eles tinham com o sacerdote, que no seu peito tinha o Urim e o Tumim, 2 pedras que diziam sim ou não. O povo de Israel era orientado pelo poder de Deus através da Arca da Aliança e do sacerdócio. Mas primeiro ponto, a Arca da Aliança não estava com Israel naqueles dias. Mas havia uma segunda opção. Qual era a segunda opção? Ter o profeta, e o profeta podia orientar e dar a palavra ou assim do Senhor, pode ir na batalha ou não. Mas o que acontecia naqueles dias? O profeta tinha morrido. Então eles não tinham a arca com eles, e também não tinham quem? O profeta, ele tinha morrido. Quem era o profeta? Samuel. Tinha morrido. Não fazia muito tempo. Portanto, eles não podiam ir para a batalha, por quê? Porque eles não tinham assim diz o Senhor. O povo de Deus só pode batalhar uma batalha se Deus for à frente. Se a palavra de Deus for à frente, e a palavra de Deus para eles ali era orientação através da Arca da Aliança, ou a orientação através do profeta. A arca não estava com eles, e o profeta tinha morrido. Portanto, eles não podiam batalhar. Mas escuta, ser humano desafia Deus. É incrível como o ser humano desafia Deus. O rei Saul foi para aquela batalha sem poder batalhar aquela batalha. Existem batalhas, escuta, que você pode batalhar, mas existem batalhas que você não deve e não pode batalhar. Como assim, pastor? Você não pode batalhar uma batalha que a palavra de Deus não vá à sua frente. Se você está batalhando uma batalha que a palavra de Deus não pode autorizar você, você vai ser derrotado. Se a palavra de Deus não for à frente, não adianta. Por exemplo, que batalha você não deve batalhar e que batalha você poderia batalhar? Querem ver?
Você não pode batalhar a batalha das drogas. Por quê? Porque teu corpo é templo do Espírito Santo, e a Bíblia Sagrada, a palavra diz que não serve para você as drogas. Se batalhar a batalha das drogas, você vai ser derrotado. Você não deve batalhar a batalha, sabe do quê? Do adultério. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Não adulterarás. E se você for batalhar a batalha do adultério, você vai ser derrotado. Você não pode batalhar a batalha da desonestidade. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a honestidade. Você não deve batalhar batalhas que a Bíblia diz, o assim diz o Senhor, já orientou, e você não deve batalhar essa batalha. Agora, que batalha você pode batalhar? Deixa eu lhe dizer algumas delas. Você deve batalhar, nós que somos pais, família, a nossa família, nós devemos batalhar uma batalha para cuidar da nossa família, do nosso lar. Sabe por quê? Porque o nosso lar é um pedaço do céu, e a gente tem que batalhar com todas as forças para que ele seja um pedaço do céu. Quer uma batalha que você deve batalhar? E é uma batalha. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu. Batalhe durante a semana inteira para guardar o sábado como dia do Senhor. Por quê? Porque tem uma promessa especial para você. Você vai buscar a santificação. Você vai ser abençoado. Abençoado. Essa é uma batalha de Deus para você. É uma batalha? É. Sabe por quê? Porque no mundo em que nós vivemos, nós temos que lutar com todas as nossas forças, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e a gente vai dar toda a nossa energia para batalhar a batalha de Deus. Batalhas de Deus, o assim diz o Senhor. Essas são as nossas lutas, as nossas batalhas. Meninos, meninas, batalhem a batalha. Deixa eu falar aqui, vou fazer um parênteses à comunidade. Batalhem a batalha da pureza. Pureza. Vocês serão felizes se vocês batalharem a batalha da pureza. E é uma batalha, sabe por quê? Porque você tem a outra batalha da impureza. E se você batalhar a batalha da impureza, você vai ser derrotado. Hoje meu filho estava assustado, porque no cursinho onde ele estuda, uma garota conversava com ele e dizia: olha, minha vida é assim, eu faço isso e aquilo e aquele outro. E ela começou a contar algumas coisas. Eles estão estudando para fazer um vestibular para medicina no fim do ano. E ele disse: não, mas minha vida é diferente. Eu batalho a minha vida por esse caminho. E ela disse: não, eu batalho por esse. E aí sabe o que ela disse para o meu garoto? Ela tem 18 anos, meu garoto tem 16. Ela diz assim: é isso mesmo, tiozão. E ele diz: pai, eles me chamam de tiozão. Em outras palavras, muito caretão, né? É muito tiozão. Cada um batalha a batalha que deseja e que optou. O que nós precisamos ver é aonde ela vai nos levar. Há batalhas que não são para nós batalharmos. Aquela que foi montada no Monte Gilboa não era para eles batalhar. Por quê? Porque o assim diz o Senhor não estava diante deles. Só que o rei Saul decidiu abandonar tudo o que Deus tinha dado para ele de orientação. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai para aquela batalha no Monte Gilboa. Naquela noite está tudo montado para a batalha. Só que quando ele começa a imaginar naquela batalha que está toda montada, sabe o que ele sente? Medo. Ele sente medo. Quando a gente vai batalhar uma batalha que Deus pediu para não batalhar, sabe o que dá? Medo. Medo. E o mais, quando a gente vai batalhar uma batalha que Deus pediu para não batalhar, sabe o que acontece? Nós temos que camuflar, esconder. Por que que alguém que vai trair a sua família e vai a um chamado motel, por que que ele não coloca o endereço, o telefone da casa dele, e ele não informa se acontecer alguma coisa, que a família dele esteja ciente de que ele está ali? Quando você vai a um hotel se hospedar, a trabalho, a passeio, a primeira coisa que eles pedem é as informações suas. Sabe por quê? Eu tive um amigo que se hospedou no hotel, e ele teve um infarto do miocárdio ali, e o hotel chamou a família. Ele estava lá no Recife, num hotel, quando ele sofreu o seu infarto, mas havia todas as informações. Sabe, quando alguém vai camuflar, tem que entrar escondido, no escuro. Por quê? Porque é uma batalha que não é para você batalhar. Batalhas que não são de Deus, você não pode ir de peito aberto. Batalhas que não são de Deus, até mesmo aqueles que estão envolvidos com o diabo, se perceberem você ali, vão perguntar: o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Querem ver? A Bíblia diz que naquela noite Saul ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque aquela não era uma batalha para ele. E o medo invadiu o coração dele. E sabe o que ele sentiu desejo? Ele sentiu desejo de ir a um lugar chamado Endor. Endor. Havia um vale chamado Endor. Lá estava uma mulher que chamava-se a pitonisa de Endor. Sabe o que era pitonisa? Necromante, aquelas que fazem magia. Eu fico impressionado. Já viram nos postes
das cidades como está colado, faço ou desfaço qualquer caso. Mãe não sei das quantas, amarro, desamarro. E o pior não é isso. Isso no poste. O pior são as igrejas que dizem assim: você está amarrado, vou te desamarrar. As expressões satânicas usadas para prender as pessoas em uma falsa religiosidade. Ali, ele teve medo da batalha, estava com seu exército em cima do Monte Giboa. E sabe o que ele faz? Ele desce até o vale de Endor, e lá ele encontra a casa da pitonisa de Endor. Só que Saul era do povo de Deus, e ele sabia que ele não poderia ir à casa da pitonisa de Endor. Aquele não era um ambiente para ele. E o que ele faz? Ele vai à casa da pitonisa de Endor, e a Bíblia nos dá a entender, parece que ele vai assim com um chapéu, com um capuz escondido, vai com alguém junto, e ele vai na escuridão, lá na casa da pitonisa de Endor, e quando ela abre a porta para receber, que ela olha, é o rei. Em outras palavras, ela olha o rei e se assusta. Por quê? Porque ela sabia que o rei era do povo de Israel, e ela sabia que o povo de Israel não poderia se envolver com aquele tipo de magia negra. Por que não poderia se envolver? Ela conhecia a cultura religiosa, ela sabia da cultura religiosa, ela sabia que aquele povo era o povo de Deus. Até mesmo ela que servia a Satanás sabia que aquele era o povo de Deus. Impressionante isso. Ela sabia que ele deveria ser um tiozão, povo de Deus. Mas ele no seu coração não era nenhum tiozão. Ele já tinha colocado seu coração nas mãos do demônio. Um medo invadiu o coração dele, e ele vai até a casa da pitonisa de Endor. Só que Saul, ele já conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele sabia o Pentateuco. E no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, no livro de Deuteronômios, está escrito assim: que entre o povo de Deus não haja quem consulte os mortos. Ele sabia que ele não podia consultar os mortos, e ali era um lugar da necromante, e ela consultava os mortos. Ela dizia conversar com os mortos. Uma ocasião, li em uma revista muito famosa nos nossos tempos, chamada Seleções. Quem viveu os anos 80, 70, conheceu essa revista muito. Ela contava uma história. A história de um exército que lutava em uma batalha. Uma mãe perdeu seu filho na batalha. Seu filho morreu. E para acalentar o seu coração, ela ia consultar os mortos, e parece que seu filho aparecia na forma exata dele. Um espírito dizia: eu estou bem, mãe, eu estou no paraíso. Você já viu essa expressão? O que vou tratar agora é com muito carinho, por favor, sem ofender ninguém. Talvez alguém que teve até aqui uma crença diferente, mas deixa eu lhe mostrar uma verdade. Algumas crenças não são a verdade da palavra de Deus. E aquela mulher dizia consultar seu filho que tinha morrido na guerra, e ela conversava com uma vizinha do bairro, e a vizinha do bairro disse: olha, meu filho também, meu filho desapareceu. Conta a história nessa revista. Meu filho desapareceu e nunca mais apareceu. O exército está em guerra e meu filho desapareceu. E ela disse: mas não tem problema, você pode matar a saudade do seu filho, vem lá em casa, o meu filho aparece para mim, eu vou convidar o seu filho para aparecer também. E aquela mãe convencida foi, e os 2 moços apareceram na forma de espírito. Você já ouviu falar disso? E a história diz que aqueles moços apareceram, e elas conversavam, e elas matavam saudade. O problema é que alguns meses depois, aquele mesmo exército veio à casa da segunda mãe para trazer o seu filho que tinha desaparecido. O outro estava morto e um tinha desaparecido. Quem apareceu naquela imagem? Satanás engana, usa mentira e se engana a si próprio. Engana os seres humanos e a si próprio. Quem apareceu? Aquele dia, com medo, Saul desce à casa da pitonisa de Endor e diz assim: eu quero ver o profeta Samuel. Porque ele queria ver. Olha aqui, olha o caráter distorcido. Olha quando o ser humano se afasta de Deus, com uma distorção no caráter. Ele sabia que não podia consultar os mortos, mas ele vai à casa de quem consulta os mortos.
Olha o que o diabo faz quando a gente se afasta de Deus, quando a gente deixa de ouvir o auxílio do Senhor. E ele vai à casa da pitonisa de Endor e diz assim: eu quero ver o profeta Samuel. Ora, o profeta estava morto. E sabe o que diz a pitonisa de Endor? Mas você não pode estar aqui, aqui não é teu lugar. E a Bíblia Sagrada diz que ela diz para ele que vai chamá-lo, e ela chama o profeta Samuel, mas o profeta Samuel não poderia aparecer, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, diz o quê? Debaixo do sol eles não vão aparecer nunca mais, não voltarão à sua casa. Os mortos jaz do esquecimento. O salmista diz o quê? Não louvamos a Deus na morte, na sepultura não há louvor. Ninguém vai para o céu louvar. Aguarda a volta de Jesus e a ressurreição. Mas a pitonisa de Endor diz assim: eu vou chamar. E sabe o que diz o texto bíblico? Eu não posso ler toda a história para você, mas posso lhe contar alguns fatos. Ela diz assim: veja um Deus que sobe da terra. De onde vem o seu Deus? O seu trono no reino dos céus. E é do céu que ele desce para te abençoar. Mas ela viu um Deus que saía de onde? Da terra. Veja um Deus que sobe da terra. E a Bíblia nos dá a entender que aparece uma imagem, talvez exatamente igual à figura do profeta Samuel. E aquela imagem aparece, quando aquela figura aparece diante do rei, o rei olha, e o rei começa a falar sobre a guerra. E sabe o que aquela imagem satânica diz para ele? Hoje eu vou te matar. Hoje eu vou acabar com você. Hoje é seu último dia. Que coisa incrível isso. No sábado de manhã eu vou falar para você o dia em que Moisés morreu, quando Deus colocou Moisés para descansar depois de 120 anos. Mas naquele dia, sabe quem disse para Saul? O diabo disse: hoje você é meu. Você é meu. O diabo disse: hoje eu vou destruir você. E sabe o que aconteceu com o rei? Ele teve um desarranjo intestinal. Tamanha foi a vergonha do rei diante da pitonisa de Endor, que ela pensou que ele ia matá-la, porque ela viu ele ter um desarranjo de medo, completamente sujo, vergonhoso. E ela pensou: agora o rei vai me matar, porque eu vi o rei na pior de todas as condições humilhantes de um homem. Com medo de que ele matasse, o rei sai daquele lugar ali, e ele vai para a montanha. E quando ele chega no alto da montanha, ele descobre a sua própria morte. Saul era um egoísta. Sabe qual é a pior de todas as coisas no egoísmo? É que o egoísmo não destrói só o egoísta. O egoísmo destrói o egoísta e aqueles que estão ao seu redor. Quando um homem se aventura no egoísmo das traições, ele destrói a sua família. Ou uma mulher. Quando um homem se aventura nos seus egoísmos, ele destrói aqueles que ele ama e estão perto dele. O egoísmo é a pior de todas as coisas, é a essência do pecado. Quando um homem se aventura no seu próprio egoísmo, ele destrói todos aqueles que estão ao seu redor. Saul, egoísta, foi para aquela batalha. E lá no Monte Gilboa, naquele dia, naquela noite, Saul morreu na batalha. Mas não sozinho. Saul morreu com seus filhos, entre eles Jonatas. Saul morreu com seus filhos. Seu exército perdeu a batalha. Naqueles dias, um exército perder a batalha era o mesmo que o inexpugnável se tornar expugnável. O inexpugnável fragilizado. A notícia chega ao palácio de que o exército do rei perdeu a batalha. As mulheres que ficavam à beira do caminho para cantar a vitória do rei se esconderam com medo do quê? O exército perdeu a batalha e o inimigo vai vir e avançar. E o que é que o inimigo vai fazer? Se o inimigo vier ao palácio, ele vai destruir toda a dinastia do reino, porque se ele não destruir a dinastia, vai se levantar o rei novamente. Qual o melhor caminho? O inimigo viria então ao palácio, ao reino, e destruiria a dinastia. E lá naquele reino havia um neto de Saul, criado por uma mulher, cuidado por uma mulher, uma ama seca, uma cuidadora de crianças. E quando a notícia chega que o rei e o reino perdeu a batalha, aquela mulher tem um bebê de colo, ela cuida daquele bebê.
E ela sabiamente faz uma coisa: foge do palácio com aquele bebê. Porque quem os inimigos iam buscar? A dinastia. Quem o inimigo ia buscar? O filho do rei. Ora, o inimigo não quer o proletariado, o inimigo quer o filho do rei. O inimigo não quer os outros filhos, ele quer o filho do rei. Você é filho de rei. O inimigo quer o filho do rei. Sabe de quem você é filho? Você é filho do rei dos reis. Porque se o inimigo destruir o filho do rei, ele destrói completamente o reino. Você é filho de rei, e o inimigo quer destruir o filho do rei. Aquela mulher, quando soube que poderia ser destruído o filho do rei, ou o neto, que seria da dinastia, ela toma aquele garoto e sai correndo para uma cidade chamada Lodebar, diz a história. Lá em Lodebar havia um homem que tinha uma casa que podia abrigar aquele garoto. Seu nome Maquir, na cidade de Lodebar. E ela sai com aquele garoto correndo para salvar a vida daquele garoto. E quando ela vai correndo com aquele garoto, ela derruba aquele garoto no chão. Por certo, ele tem fraturas nas pernas. E a Bíblia nos dá a entender que ele se torna um aleijado. Aleijado que deveria viver como um rei no reino, mas vivia aleijado fora do reino. Vivia as misérias, as desavenças e as tristezas fora do reino. Você foi criado para viver no reino da eternidade, mas o inimigo aleijou cada um de nós, e a gente vive as misérias deste reino, quando fomos criados para viver no palácio do Rei dos Reis, a eternidade. Aquele garoto vai viver lá, e se ele era um aleijado, ele era um mendigo nas praças, pedindo esmolas. Aleijados naqueles dias não tinham valor algum. Aleijados naqueles dias não tinham sucesso algum. Por certo, vivia nas praças de Lodebar como um aleijado miserável, filho de rei, vivendo as misérias de Lodebar. Filho do reino, sofrendo as consequências de uma queda. Filho do palácio, vivendo as misérias de um reino podre, sofrendo as consequências. E a Bíblia Sagrada diz que 15 anos se passam desde que eles fizeram um pacto de amor e lealdade. 15 anos. Davi se torna o rei de Israel. Pela palavra de Deus, o melhor de todos. Sabe o que diz a Bíblia Sagrada? Um homem segundo o coração de quem? O melhor rei de Israel. Na história do povo de Israel, não houve nenhum rei melhor do que Davi. O melhor de todos. E a Bíblia Sagrada diz que ele se torna o rei. 15 anos haviam se passado, quando o texto sagrado diz que um dia Davi faz uma pergunta: resta alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia para com ele? Um servo dele, um empregado chamado Zibá. Zibá disse: resta sim. Na casa de Maquir, na cidade de Lodebar, tem um neto do rei Saul. E quando Zibá disse assim: na casa de Maquir tem um neto do rei Saul, filho de Jonatã, o pensamento de Davi reportou-se para onde? Para o dia em que ele deu um abraço no seu amigo, para o dia em que ele beijou o seu amigo e disse assim: o que morrer primeiro, disseram eles, o que ficar vivo vai cuidar da família. Naquele dia eles fizeram um pacto de amor e lealdade. Amor e lealdade é a única coisa que pode estabelecer, são as duas bases para a felicidade. Fizeram um pacto: o que morrer primeiro morrerá na certeza do que o que ficar vivo vai cuidar. Davi lembrou do pacto, e sabe o que ele fez? Deixa eu pintar agora um quadro para você, um quadro que possa ter uma imagem na sua mente. A Bíblia Sagrada nos diz que ele manda um mensageiro. Ele manda um mensageiro avisar aquele moço que vivia aleijado nas praças, cheio de problemas. E ele manda um mensageiro para o mensageiro avisar. E qual foi a notícia? Eu gosto dessa figura quando eu lembro de um filme daqueles tempos antigos. Eu imagino que o mensageiro chegou, tente imaginar, e ele abriu um rolo com a mensagem de quem? Do rei. Você lembra de um filme que você assistiu assim? E quando ele chega naquela praça, ele abre um rolo e ele traz a mensagem. Lá está um aleijado, alguém arrasado em suas emoções, destruído em tudo aquilo que ele sonhava. E ele abre aquele rolo, e sabe o que está escrito no rolo?
A única frase que tem naquele rolo está escrita assim: o rei quer te ver. É isso que eu vim dizer para você nesta noite. Nas praças de suas lutas, ele me traz 2.500 vezes a seguinte frase: o rei quer te ver. Sabia disso? Uma mensagem: o rei quer te ver. Essa era a mensagem. O rei quer te ver. Agora, quando ele talvez ouviu aquilo, ele pensou assim: eu sou neto do maior inimigo do rei. Meu avô, o maior inimigo do rei. Se eu for lá, aleijado, talvez o rei vai fazer, sabe o que comigo? Ele vai me expor ao ridículo e me destruir para vingar tudo aquilo que meu avô fez contra ele. Essa é a sensação. O mensageiro diz: o rei quer te ver. E você diz assim: eu não mereço, não posso, sou pior, não tenho condições. Mas a mensagem foi: o rei quer te ver. E o texto sagrado, se você ler toda a história, sabe o que diz? O texto dá a entender que o rei mandou atrelar a melhor de todas as carruagens, o melhor carro que tinha naqueles dias. E ele manda atrelar, manda arrumar. E quando eu leio a Bíblia, eu descubro que ele mandou arrumar 28 detalhes naquele carro. 28. Ele manda uma mensagem: o rei quer te ver. E aí ele manda arrumar um carro. E eu tenho certeza na Bíblia, talvez você nunca leu isso, mas ele arruma 28 detalhes naquele carro. 28. Aquele era o veículo para buscar alguém para o reino. Sabia? Aquele era o veículo. Ele manda uma mensagem, e depois ele manda um instrumento para trazer o moço para o reino. E quando aquele instrumento chega diante daquele moço, aquela carruagem, acertada em 28 detalhes especiais, o moço tem medo de entrar na carruagem. Por quê? Porque ela vai me levar perto do rei, e eu não mereço ir perto do rei. Eu não sou digno. A minha genética diz que eu não posso. O que antecedeu a minha vida até esse momento diz que eu não posso. E quando o soldado chega diante daquele moço e diz assim: você vai ao palácio, e para a viagem até o palácio você vai do jeito que você está. E talvez aquele garoto diz assim: peraí, deixa eu fazer a barba, deixa eu vestir uma roupa, deixa eu mudar alguma aparência, porque se o rei me enxergar do jeito que eu estou. E os soldados, eu tento entender isso na Bíblia, os soldados dizem para ele assim: não, você vai do jeito que você está, você não tem que você mudar, você vai do jeito que você está, entra na carruagem. E a Bíblia nos diz claramente que aquela carruagem levou aquele moço em uma viagem até o palácio. E quando aquela viagem terminou na frente do palácio, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz claramente isso. Pensa com o pastor. A Bíblia diz que o rei desceu do palácio para abraçar aquele moço. O rei quer te ver. A mensagem desta noite é: ele fez um pacto de amor e lealdade por você, e ele quer te ver. E a carruagem com 28 detalhes se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai te levar até o palácio. E depois de uma viagem nesta carruagem com 28 doutrinas bíblicas, no fim da viagem você vai parar na frente do palácio, e o Rei dos Reis virá para buscar você, porque ele fez um pacto de amor e lealdade por você. Amor e lealdade. Princípios que estabelecem a felicidade. O rei quer te ver. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo 28 doutrinas. Entre elas eu encontro a família como uma instituição sagrada. Encontro nela o corpo como templo do Espírito Santo. Encontro nela de que os mortos, o estado dos mortos, eles aguardam a breve volta de Jesus. Encontro nela, entre as 28 doutrinas,
a doutrina de que Jesus Cristo está no santuário celestial e Ele pode perdoar os teus pecados, você não precisa buscar ninguém para perdoar os teus pecados. Eu encontro nela 28 doutrinas, e uma das grandes doutrinas é que quem crer e for batizado será salvo. Você crê? Então entra na carruagem. Sabe por quê? Porque ela te levará até na frente do palácio. 28 fundamentos que estabelecem uma viagem ao reino dos céus, ao palácio. 28 fundamentos que estabelecem uma viagem que não vai quebrar no meio do caminho. Um destino, o palácio. A Bíblia diz que quando aquela carruagem chegou, Davi desceu, olhou para aquele jovem, abraçou aquele jovem, beijou ele e levou ele para viver para sempre, enquanto nessa terra ambos viver para sempre a vida no palácio. Sabe por quê? Porque ele era filho de rei e precisava viver no palácio. O que você quer dizer com isso, pastor? Você é filho de rei e tem um palácio para você, o reino dos céus. Você é filho de rei e o rei quer te ver. Você é filho de rei e ele mandou para você, sabe o quê? Uma carruagem. Ele mandou para você um instrumento todo especial para levar você para o palácio. Por que você acha que você está dentro dessa igreja? Eu vou lhe dizer. Sabe por quê? Porque esse é um instrumento de Deus para fazer você viajar para o palácio. Esse instrumento de Deus foi extremamente bem preparado e ele não vai quebrar. Carruagens quebravam na viagem, mas essa não vai quebrar. Aquela não quebrou. E levou aquele garoto cheio de dificuldades e batalhas. Aquele garoto tinha muito defeito. Aquele garoto tinha muitos problemas. Aquele garoto enfrentava uma luta muito grande. Muito grande. Aquele era um jovem que enfrentava os maiores desafios que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque ele era neto de rei, deveria viver no palácio, mas vivia vida miserável. Aquele garoto enfrentava as piores tristezas da sua vida. Não havia nada que fizesse aquele garoto feliz, até o dia em que ele ouviu: o rei quer te ver. Ele teve medo do rei. Sabe por quê? Porque ele olhava para ele mesmo e dizia assim: eu não posso ir perto do rei, eu tenho muito defeito. Eu não posso. Deixa eu resolver alguma coisa na minha vida para entrar nessa carruagem. E os servos disseram assim: você tem que ir do jeito que você está. Por um único motivo: o rei quer te ver. Sabe, meninos, irmãos, meninas, irmãs, meu trabalho todas as noites é pregar o evangelho. Aqui eu estou tendo apenas um relax. Para mim aqui está sendo um momento de descanso. Sabe por quê? Porque eu vim aqui pregar a palavra de Deus, o evangelho, nesse ambiente favorável, descontraído. Mas todas as noites eu enfrento uma batalha muito grande, porque eu encontro pessoas aleijadas nas praças de suas vidas, e eu prego o evangelho e o diabo tenta prender essas pessoas. E nesse meu trabalho, uma das coisas que eu mais faço na minha vida é levar pessoas ao batismo. Eu disse ao meu filho: se um dia eu morrer, filho, você vai escolher qual vai ser a minha forma de sepultamento. Se você desejar que eu seja cremado, pode fazê-lo. Mas se você desejar que eu seja sepultado em um cemitério, eu gostaria que você abrisse a minha Bíblia nessa página e fizesse de acrílico uma pequena casinha ao lado da minha sepultura, nesta página da minha Bíblia. Sabe por quê? Ele disse: pai, mas ali tem um bonequinho que eu te dei quando era criança, e aqui uma outra figura que eu trouxe da escola, e aí não está o teu texto preferido, pai. O teu texto preferido está no Salmo. E eu disse para ele:
Nessa página eu vou anotar quantas pessoas eu já batizei na minha vida. A cada ano. Quantas pessoas. Eu guardo essa Bíblia e trabalho com ela como um tesouro. Cada ano que passa eu anoto quantas pessoas Deus me deu o privilégio de batizar. Eu não sou digno, mas Deus tem me dado esse privilégio de fazer essa batalha. E aqui eu escrevo, e eu disse ao meu filho: se um dia eu morrer e você colocar eu numa sepultura, deixa assim para as pessoas verem uma coisa: papai trabalhou para batizar as pessoas. Sabe, eu queria fazer uma oração especial por um grupo de pessoas que estão aqui. Meninos, meninas, homens e mulheres, que nesta noite eu vim trazer uma notícia para você. O Rei quer te ver. Amanhã eu quero orar com todos, como temos feito todas as noites. Eu vou orar por você, junto com você, por mim também. Mas hoje, pastor Elbert, se você me permitir, eu gostaria de orar por alguns amigos, Ivan, que encontram-se aqui e que precisam talvez um dia ser batizados. Deve ter algum garoto ou alguma garota que precisa um dia passar pelo batismo, um homem ou uma mulher que precisa um dia passar pelo batismo. Não é hoje, hoje não vai ter batismo, mas hoje você poderia dizer assim: Deus, se tu quer me ver, se tu é o meu rei e tu quer me ver, hoje eu vou me entregar a ti e dizer: eu me entrego a ti porque eu quero te ver também. Então hoje eu queria orar especialmente por você que está no nosso canal Viva 7. E eu quero desafiar você no Viva 7, nessa oração, se colocar em pé diante de Deus e talvez mandar uma notícia. Eu tenho visto as notícias. E dizer: eu também um dia quero me batizar, e a nossa igreja vai ajudar você. Pai, pastor Elbert e sua equipe, pastor Jael, pastor Jetro, eles vão ajudar você, porque o Rei quer te ver. Mas aqui dentro desse auditório tem meninos e meninas que precisam um dia ser batizados. Não é hoje, não é hoje, mas hoje você poderia. Jairo, cadê você? Me dê um coração aqui. Me dê um coração, Jairo. Hoje você poderia dizer: Deus, muda o meu coração. Hoje eu vim fazer um convite, eu queria orar por você. Me dê um aqui, colhe na minha mão. Hoje, colhe na minha mão. Hoje, sabe o que eu queria? Eu queria colar um coraçãozinho em você, para um dia você ser batizado. Não é hoje. Um dia. Eu quero orar por você que precisa ser batizado. Eu vim hoje dizer para você que o Rei quer te ver. Eu vim hoje dizer para você que se você aceitar a fortaleza de Deus nessas 28 doutrinas na palavra de Deus, um dia você vai chegar ao palácio e o Rei vai descer para buscar você. Então, com toda a bênção da palavra de Deus, eu vou pedir para a Sara cantar uma música. E há um grupo de pessoas pelas quais eu gostaria de orar, e eu sei que não é fácil para você. Você tem lutas e batalhas. Eu queria orar pelos meninos e meninas que precisam um dia ser batizados. Pastor, mas eu nem fiz o estudo bíblico. Eu quero orar por você. Por homens e mulheres que precisam talvez rebatizar um dia, mas que hoje estão aqui, e que hoje ouviram uma notícia. E a notícia que eu trouxe para você é que o Rei quer te ver. Ele fez um pacto de amor e lealdade. E nessa noite eu quero orar por você e dizer para o Rei: tu quer ver esse? Ele se apresenta para ti. Sabe por quê? Porque no final de tudo Deus tem um tesouro e uma bênção para a tua vida, e Ele vai te dar esse tesouro e essa bênção. Basta você confiar. Confie. Confie. Posso orar por você? Pastor, meus pais estão longe, eles nem sabem que eu quero me batizar. Mas você depois vai dizer para ele, e hoje você vai dizer para Deus: um dia eu vou me batizar. Essa semana tem tocado meu coração, e hoje eu quero dizer para Deus. Escuta a música que a Sara vai cantar. E agora deixa eu fazer um chamado para você. Posso orar para você? Eu trouxe uma notícia: o Rei quer te ver. Posso falar de você nessa oração para que um dia você passe pelo batismo? Escuta a música. Olha que linda. Quem é o primeiro que vai dizer: Deus, um dia eu vou me batizar também? Talvez na primavera, nos próximos dias. Posso orar por você? Quem é o primeiro? Vem cá. Pastor, hoje o chamado hoje é forte. É para você. Por isso que é forte, é para você.
É para você, é forte para você. Vem cá com o pastor. O chamado é forte, é porque é para você, tem que ser forte para você. Vem cá, fique aqui com o pastor. Há mais alguém? Você é adventista e está com seu amigo que precisa ser batizado um dia? Vem com ele. Deus te abençoe. Fica aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Fiquem aqui. Quem mais? Tem alguém, tem um homem, uma mulher desse lado que precisa passar pelo batismo, um rebatismo, uma família, um pai? Chega aqui. Deus te abençoe. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Cheguei aqui pertinho. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Há mais alguém? Venha. Será Pastor Jael, vem cá comigo. Pastor. Tesouro até eu morrer. Há mais alguém? Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, Isso, traga o seu amigo. existe um mapa sua amiga. para todos nós. Quem vai ter coragem de puxar o seu amigo? Não é para batizar hoje, Se é para nós incentivar o ele ao lermos batismo. e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há mais alguém? Há um Isso, amigo. tesouro Amigo faz pacto de amor e lealdade e ajuda o amigo. da jornada Faz um pacto de amor e lealdade com o seu amigo aí, ajuda o seu amigo. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro. Ele é a razão pela qual Isso, vem. eu vivo. Amigo faz pacto de amor e lealdade e ajuda amigo para sempre. Meu tesouro até eu morrer. Tesouro no Mais alguém? Vou pedir a toda a igreja para se colocar em pé. da jornada. Coloque-se em pé. Talvez você possa motivar alguém, mais alguém, trazer mais alguém. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Escuta. Naquele dia, Jonatas não sabia que estava fazendo pacto com o rei. Naquele dia, Jonatas fez um pacto com um amigo. Escuta, eu estou desafiando você a fazer um pacto com o rei. Ele é mais do que um amigo. Um pacto de amor e lealdade com o rei. Há mais alguém?
Eu posso orar por eles aqui? Ninguém mais precisa ou deseja fazer um pacto com o Rei nesta noite? Pastor, mas se eu for agora, até no Viva 7 vai aparecer? Não, vai aparecer até no reino dos céus. Há mais alguém? Pastor, o desafio é muito grande. É isso mesmo, eu trouxe para você um grande desafio, uma mensagem forte. Há mais 1, 2, 3. Quem mais? Posso orar? Ninguém mais precisa vir? Há um adulto? Um casal? Um homem? Vem com seu amigo. Isso. Amigos. Amigos fazem pacto de amor e lealdade. Garotos, um dia eu fui um garoto que nem vocês também num colégio como esse. Eu tinha 16 anos e Deus mudou a minha vida. Eu fiz um pacto com Deus e Deus mudou para sempre. Há mais alguém? Quem vem? Eu vou orar com vocês. Você está vendo ali aquele quadro? Esse é o quadro do batismo da primavera. A gente queria colocar o seu nome ali para orar por você. Podemos? O pessoal vai esperar um pouquinho lá. Eu tenho aqui alguns amigos, o pastor Jairo e uma equipe. A gente tem um coração desse. A gente queria colocar o seu nome. E os pastores vão colar esses corações lá, como uma declaração de que hoje vocês querem fazer um pacto com Deus. Pode ser? Pastores, amigos, isso, vem cá, filho, que bom. Jairo, cadê o pessoal que vai me ajudar? Venham cá. Quando eu terminar a oração, deixe um nome para a gente colocar ali e orar por vocês. Tem um grupo já para entrar. A gente vai orar. Cheguem para cá. Venham para cá, filho, desse lado. Tem mais gente, pastor Jairo? Mais. Pastor Juanito, dá uma mãozinha aqui. Vamos orar e eles vão pegar o nome, enquanto os demais vão saindo, para a gente ir colando ali, tá certo? Vamos orar? Valeu? Faça para Deus. Diz para o pastor Elbert me chamar. Eu venho no batismo de vocês aqui na primavera. Eu venho, pastor. Você me chama? Primavera, que dia vai ser o batismo, pastor? 24, 22 de setembro, 29. Pastor, está muito em cima. Calma. Eles vão conversar com vocês depois. Vamos orar? Por eles e por nós. Pai, obrigado por esta noite. Nós queremos fazer um pacto de amor e lealdade contigo. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Abraça esses homens e mulheres, esses meninos e meninas em teus braços de misericórdia, Senhor. Fala para nós do teu amor e nos dê a certeza de que um dia chegaremos diante do reino dos céus e tu vai descer para nos buscar. Aqui estão pessoas que precisam passar pelo batismo, Senhor Deus. Implanta o batismo no coração deles desde agora para todo sempre. Que o teu Espírito nos acompanhe daqui, abraçado em teus braços de amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Não saia sem dar o seu nome no nosso coração. Pessoal, saída pela lateral, ok? Amanhã Santa Ceia, Deus te abençoe. Meninos, espere um pouquinho aí. Pastor, talvez ali os meninos ali atrás.